Você já parou para pensar no que existe por trás das propagandas bonitas, dos comerciais emocionantes e das caixas de remédio que prometem salvar vidas? Porque por trás de muitos medicamentos que ajudaram milhões de pessoas, existe também um lado sombrio, um lado que poucas pessoas conhecem. Hoje vamos falar sobre verdades, mentiras, revelações e segredos obscuros envolvendo algumas das maiores empresas farmacêuticas do mundo. Mas atenção, isso não significa que todos os remédios são ruins ou que toda a medicina é uma mentira. A verdade é muito mais assustadora. Porque, em vários momentos da história, algumas empresas colocaram o lucro acima da vida. Durante décadas, grandes farmacêuticas foram acusadas de esconder efeitos colaterais, manipular pesquisas e até influenciar médicos e governos. E um dos casos mais chocantes aconteceu com um remédio chamado talidomida. Nos anos 1950 e 1960, ele foi vendido como um medicamento seguro para mulheres grávidas. A propaganda dizia que era moderno, eficaz e sem riscos, mas havia um detalhe terrível: os testes eram insuficientes. Pouco tempo depois, milhares de bebês nasceram com graves deformações. Braços, pernas e órgãos não se desenvolveram corretamente. Muitas famílias nunca souberam que o próprio remédio havia causado aquilo. E o pior, existem suspeitas de que algumas empresas já tinham alertas antes da tragédia, mas preferiram continuar vendendo. Esse escândalo foi tão grande que mudou as leis do mundo inteiro. A partir dali, os medicamentos passaram a exigir muito mais testes. Mas esse não foi o único caso. Décadas depois, outra revelação abalou o mundo. Empresas farmacêuticas começaram a promover remédios opioides, analgésicos extremamente fortes. Elas diziam que esses remédios tinham baixo risco de dependência. Médicos confiaram, pacientes confiaram, milhões de pessoas começaram a usar. Só que aquilo era mentira. Os remédios eram altamente viciantes. Muitas pessoas começaram usando por causa de dores comuns e acabaram dependentes. Famílias foram destruídas, milhares morreram. Anos depois, documentos mostraram que algumas empresas já sabiam dos riscos, mas continuaram incentivando as vendas. Por quê? Porque os lucros eram gigantescos, bilhões de dólares. E existe outro segredo obscuro que quase ninguém fala. Muitas vezes, as empresas não ganham mais dinheiro curando pessoas. Elas ganham dinheiro tratando pessoas por muito tempo. Pense nisso. Se uma pessoa precisa comprar um remédio todos os meses durante anos, isso gera muito mais lucro do que um tratamento rápido e definitivo. É por isso que existem tantas teorias dizendo que certas curas seriam escondidas. Mas aqui existe uma diferença importante. Não há provas de que exista uma cura secreta para todas as doenças guardada em um cofre. Isso é exagero. Porém, existe sim um enorme interesse financeiro em vender tratamentos contínuos. E esse interesse pode influenciar quais pesquisas recebem dinheiro e quais são esquecidas. Outro ponto pouco conhecido é a influência sobre médicos. Em vários países, empresas farmacêuticas já foram acusadas de oferecer viagens, presentes, palestras pagas e até dinheiro para que certos remédios fossem mais receitados. Nem sempre isso acontece de forma ilegal. Às vezes é algo disfarçado. Um congresso luxuoso, um jantar caro, uma consultoria. Mas no fim, o objetivo pode ser o mesmo: fazer com que um medicamento seja escolhido, mesmo quando talvez existisse outra opção mais barata. E falando em preço, existe uma pergunta que revolta muita gente. Por que alguns remédios custam tão caro? Em alguns casos, o custo de produção é baixo, mas o preço final é multiplicado várias vezes. A insulina, por exemplo, existe há décadas. Mesmo assim, em alguns países ela chegou a custar tanto que pessoas precisaram escolher entre comprar comida ou comprar o remédio. Enquanto isso, as empresas registravam lucros bilionários. Outro segredo obscuro está nas pesquisas. Quando um estudo mostra que um medicamento funciona, ele costuma aparecer em jornais, revistas e propagandas. Mas quando o resultado é ruim, muitas vezes ele desaparece. Alguns pesquisadores já denunciaram que estudos negativos podem ser engavetados. Assim, o público vê apenas a parte positiva. E isso cria a ilusão de que um medicamento é muito mais bom ou seguro do que realmente é. Mas talvez a parte mais assustadora seja esta: tudo isso aconteceu de verdade.
Não é teoria de conspiração. Existem documentos, processos, multas bilionárias e investigações. Algumas das maiores empresas do mundo já pagaram fortunas por esconder informações, mentir em propagandas e até colocar vidas em risco. Ao mesmo tempo, também é verdade que a medicina salvou milhões de pessoas. Vacinas, antibióticos e tratamentos modernos mudaram a história da humanidade. O problema não é a ciência. O problema é quando empresas transformam saúde em negócio e vidas em números. Por isso, a maior arma é a informação. Questionar, pesquisar, ler além da propaganda. Porque quando dinheiro e poder se misturam, a verdade quase nunca aparece sozinha. E talvez o maior segredo das empresas farmacêuticas seja exatamente esse. Elas não precisam esconder tudo. Basta esconder apenas o suficiente. Se esse vídeo te fez pensar, se inscreva no canal, porque ainda existem muitos segredos obscuros que quase ninguém tem coragem de contar.